Olá, meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Essas videoaulas que nós postamos aqui semanalmente, que é para ajudar o meu amigo professor ou professora. Nós temos Escola Bíblica, querida, em nossa igreja evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146, em nossa sede, em frente à Caixa Econômica Federal. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, você é o nosso convidado a estar conosco. Temos também nossa congregação no bairro da Vila Esperança, aonde você e sua família também é o nosso convidado especial a estar conosco. O pastor saudoso Antônio Pastor Gilberto, ele sempre dizia que a escola bíblica dominical é o povo do Senhor reunido no dia do Senhor para aprender a palavra do Senhor. Então, como eu sempre tenho dito aqui, essas aulas virtuais não substituem a aula presencial. Então, é importante você participar presencialmente. E um aviso aqui para os professores, professora, não deixa para a última hora ler a revista no sábado de madrugada ou domingo de manhã cedo. Já começa a semana, segunda-feira, já preparando a sua aula, ou domingo mesmo, já começa estudando, preparando, pesquisa. Traga uma didática, traga um subsídio importante, porque quem é professor de escola bíblica dominical é exigido mais dele. Agora, você, aluno, o mínimo que você pode fazer é pelo menos ler a revista. Porque o professor, por certo, ele não pode ficar lendo revista na aula. Haja vista, nós temos apenas 1 hora para o ensino da palavra do Senhor. Então é importante ele mais ser aplicativo do que correr ou recorrer para a leitura da palavra do Senhor. Muito bem, queridos. Nós estivemos a lição passada, que foi a lição de número 6, que foi como título As Nossas Armas Espirituais. Nós temos que lutar com armas espirituais e com arma certa, queridos. Não podemos lutar com armas erradas. E usemos o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que usou ali no deserto 3 armas muito poderosas, que é a oração, o jejum e a palavra. Paulo diz em 2 Coríntios 2,11, querido, que não podemos ignorar os ardis de Satanás, que são muitos. Ele é o mesmo que foi ali no jardim do Éden, que entrou na serpente e seduziu a Eva e Adão, foi caído. Ele é o mesmo que atua atualmente, mas ele vem com novas estratégias. Ele vem com uma nova modalidade, mas com as mesmas artimanhas. Qual é o propósito de Satanás? É nos fazer desviar do caminho da presença do Senhor. Há uma certa frase que diz que não podemos impedir que o diabo pousa em nossa cabeça, mas podemos impedir que ele faça ninho na nossa cabeça. Todos nós somos tentados. Nós vemos, eu tenho um vídeo, vários e elas vídeos aí, que Jesus ele foi tentado em tudo. Eu disse, em tudo ele sendo homem, é o que está na palavra do Senhor lá em Hebreus. O escritor aos Hebreus, capítulo 4, né? Nós vemos no versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, na área sexual, se fosse hoje, poderia ser tentado a fumar as drogas, talvez já na sua juventude,
nas favelas que nós temos hoje, talvez foi tentado a mentir, talvez foi tentado a fazer suborno, porque a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ele não cedeu à tentação. Ele não deu brecha. É o que diz em Efésios 4:27. Paulo introduz Efésios falando aos santificados. Só que em Efésios 4:27 ele fala, não deis lugar ao diabo. Ele está falando para os crentes, não está falando para os gentios. Então é importante nós entendermos isso. Ele é o mesmo que tentou Jesus e é o mesmo também que tentou Eva e Adão ali no Jardim do Éden. Mas ele vem com as novas artimanhas, com novas estratégias. Ali ele queria que Jesus duvidasse da revelação do Pai. Eu tenho um vídeo aí que eu falo exatamente sobre a tentação do Senhor Jesus. Ele queria que Jesus apossasse prematuramente dos direitos do Messias. Ele quis testar a revelação do Senhor. Então, ele fez tudo isso. Mas Jesus venceu com o quê? Jesus venceu com a palavra, Jesus venceu com a oração e ele venceu com o jejum. Então, é importante nós entendermos isso. Precisamos usar armas certas, armas corretas. Precisamos, queridos, revestir de toda a armadura de Deus para vencer as astutas ciladas do diabo. E um cristão desarmado, ele vai ser presa fácil para Satanás. Esse dia, eu pude participar em uma sala nossa das crianças, só para os irmãos entenderem, e ali ele foi questionado por um amiguinho na sala de aula. Ele foi questionado sobre a questão do dilúvio, dizendo que foi Moisés que construiu a arca. E ele disse, não foi Moisés, foi Noé que Deus chamou. E eu disse a ele, tá vendo, você tem argumentos para combater com qualquer pessoa. Por quê? Porque você tem conhecimento da palavra. Então, quem tem conhecimento da palavra, ele não é enganado, ele não é levado pelo vento de doutrina, e ele vai ter argumento para combater com os opositores, com os que vêm com heresia. Você vai ter argumento. Jesus combateu com Satanás usando a Bíblia, a qual também ele usou de forma ilícita, usando também a Bíblia. E se você não gosta de participar do culto de ensino, e se você não gosta de estar na escola dominical, fica difícil. Você tem argumentos para combater. Houve o período da Pax Romana, né, que foi do ano 30 a 130, né, do período de Adriano, né, de Júlio César até Adriano, que Roma era invencível. Ninguém conseguia dominar Roma. Por quê? Porque ela tinha armamento, ela tinha preparação. Assim a igreja, ela não vai ser vencida, ela vai ser invencível. Se ela não tiver as armaduras, ela vai ser vencida. Mas se ela tiver as armaduras, ela vai vencer. E quando vamos para 1 Pedro 5:9, até para vencer a Satanás e as suas artimanhas, temos que ter fé. Então, é isso que nós analisamos na Bíblia Sagrada. Até para vencer o diabo, as artimanhas, nós temos que ter fé, né? Mas muito bem, hoje nós estamos com a nossa lição de número 7, do dia 10 de maio de 2022. Qual o tema é? O perigo da murmuração. Meus queridos irmãos, é uma aula, talvez, que vai atingir a todos, desde a baixa até o alto escalão. Aparentemente, nós olhamos, achamos que é uma coisa simples ou algo do cotidiano normal. Mas a murmuração não é normal, querido. É um pecado muito grave. É tão grave que interfere na nossa salvação. Se você lê a revista, não é o meu propósito aqui ficar lendo revista, é você que tem que ler a revista aí. Eu trago aqui uma visão panorâmica. Mas se você ler a revista aí, você vai ver que Deus matou uma geração inteira por causa da murmuração, que também leva à incredulidade. Então, a lição de hoje, ela vem nos ensinar sobre o perigo da murmuração. Queridos, eu vou ler a verdade prática, que é muito importante. Tem algo aqui
muito importante para nós aprendermos. Que diz assim: a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual. Primeiro ponto. Ela vai enfraquecer, queridos, a sua vida espiritual, aquela comunhão que você tem com Deus. Além de enfraquecer a sua vida espiritual, vai dizer aqui, ó, acaba com a comunhão da igreja local. Terceiro, e nos impede de desfrutar da promessa do Senhor, das promessas de Deus. Então é um pecado, queridos, é muito grave. Como aqui nós aprendemos a verdade prática, aluno, aprenda isso. Professor, aplique isso, porque se você não aplicar, o aluno não vai aprender. Então aplica já essas 3 coisas que está aqui na nossa verdade prática. Que a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual e acaba com a comunhão da igreja e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. 3 coisas. Enfraquece a vida espiritual. Segundo, acaba com a comunhão da igreja local. Terceiro, impede de desfrutar das promessas de Deus. Veja só, queridos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, antes de tudo eu quero ler 1 Coríntios 10 e 11, que diz assim: ora, tudo isso sobreveio como figura e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados o fim do século. Aqui está falando do quê? Da tentação que os israelitas tentaram a Deus e eles caíram. Em 1 Coríntios 10, vai dizer 5 pecados cometidos pela nação de Israel, que isso veio como figura, trazendo como exemplo para nós, para a minha e sua vida. Que é o primeiro, está no versículo 6, que é a cobiça. Não podemos cobiçar aquilo que não é nosso. Quantas pessoas cobiçam o carro do próximo, a mulher do próximo, cobiçam o que o outro tem, os bens do próximo. Não podemos isso. Segundo, verso 7, a idolatria, ou seja, que aos ídolos. Quantas pessoas hoje são idólatras? Ídolo é carro, é filho, é emprego, é um trabalho. O ídolo substitui o lugar que é para Deus estar. O terceiro pecado, versículo 8, é a prostituição. A prostituição pode ser no sentido físico, visual, verbal e também espiritualmente. Quantas pessoas vão cultuar a Deus, como diz o nosso pastor presidente, nosso pastor Edivani, mas ali ele fica com o celular, atento ao celular ligado, ele não está cultuando, é a prostituição espiritual. Quarto, e não tentemos a Deus, ou seja, colocar Deus à prova. É o que o diabo queria que Jesus fizesse lá em Lucas 4 e Mateus 4. E o quinto é a última, né? Que é a murmuração, que está no versículo 10. Então, isso aqui serve, como diz também lá em Romanos 15, tudo que foi escrito para exemplo nosso. 15:4 de Romanos. Porque tudo que dentro foi escrito para nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então vamos lá, queridos. Vamos mergulhar aqui nesse tema muito glorioso. Então não podemos murmurar, querido. Não podemos tentar a Deus. Por quê? Em vez de nós murmurarmos, temos que, como diz no louvor da cristã, temos que cantar um hino a Deus. Nós vamos ver a nação de Israel em 3 dias já caminhando ali, já começou a murmurar. Querido. São muitas murmurações, são inúmeras, que não cabe a nós falarmos aqui em meia hora. Mas são muitas murmurações. Ou seja, eu preciso, querido, aprender a esperar no tempo de Deus. Né? Eu preciso esperar no tempo do Senhor. Eu não posso ficar murmurando ou questionando a Deus. Né? Veja só. Se Deus tem algo grande para a minha sua vida, temos que esperar o tempo dele. Não podemos murmurar. Nós vamos ver aqui a nossa introdução, né? A incredulidade e a murmuração. Vai dizer o quê? Que a incredulidade, sim, a incredulidade e a murmuração andam juntas. Por quê? Porque a pessoa que está murmurando, ele também não crê. Se ele está murmurando, pela lógica, ele não crê. Ele não crê naquilo que Deus ele pode fazer. E Paulo disse em Filipenses 2,14, fazei todas as coisas sem murmurações
e sem contendas. Ponto tópico 1 fala da murmuração na Bíblia. O que é murmurar? Vem do verbo linon, que é resmungar, reclamar e murmurar. A ideia que se tem, né, o substantivo de igaion, que é meditação, música solene, pensamento, conspiração. E do verbo grego é guzo, que é murmurar, resmungar, queixar-se. Ou seja, a ideia que se tem de murmurar também, alguns comentaristas trazem que é o resmungar, é o reclamar no período da noite, o reclamar no período das trevas. Quem murmura, ele já murmura nas trevas. Quem murmura já está nas trevas, porque ele não tem a luz do Senhor. Já pensou, você chega à meia-noite, que é a hora de você dormir, você vai deitar na sua cama e reclamar, em vez de dobrar o joelho, orar e confiar no Senhor? O que você vai receber e estar murmurando contra o Senhor? Nada. Então, é uma queixa, como diz aqui, é um descontentamento, né, dominado pelo um descontentamento, um desacordo, queixas e oposição. E o que me chama a atenção do comentarista aqui, que ele diz que nem Deus escapa dele, pois basta lembrar do que foi feito contra Moisés e Arão. Por quê? Se eles murmurou contra Moisés e Arão, está murmurando também contra Deus. Mas eles murmuraram contra Deus também. Mas se Moisés é um homem de Deus, um homem chamado por Deus, e estão falando mal de Moisés, estão falando mal de Deus também. É igual um filho. Você vai falar mal de um filho, você está falando mal do pai. É a mesma coisa. Entendeu? Então é importante nós entendermos isso. O comportamento dos murmuradores. Veja só, queridos, o mal da murmuração, veja que estava no meio do povo de Deus. Trazendo para os nossos dias, queridos, eu particularmente, muitos ímpios que não murmuram, muitos ímpios que não criticam a vida de ninguém. Ele não tem uma vida santa, mas eles têm isso com eles. Né? É igual aquele ditado, cada um cuida do seu nariz. Né? Cada um cuida do seu nariz. Há um ditado que diz que quem tem um telhado de vidro não joga pedra do vizinho. Por quê? Porque ele sabe que se jogar no vizinho, o vizinho vai jogar nele e vai quebrar o vidro dele. Então o que ele faz? Então ele não joga pedra na casa do vizinho, no telhado do vizinho. É aquele negócio. Você não mexe comigo, eu também não mexo com você. Então, eles têm essa ideia. Eu não quero falar mal de ninguém, mas que ninguém vai falar mal de mim também. E nós temos que ter isso conosco, querido. Se você está falando mal de alguém, alguém vai falar mal de você também. E você vai gostar? Se você estiver falando mal de uma pessoa e ela não estiver presente, não estiver na mesa com você, ela não vai estar ali para defender, para falar se é verdade ou mentira. Você entendeu a gravidade que tem da murmuração? E outra coisa, querido, se você reunir com alguém numa casa e a pessoa começa a falar mal de outra pessoa para você, pode ter certeza que na próxima mesa o teu nome vai estar na lista também. Porque se fala mal do outro, vai falar de você também. Entendeu? Então é importante nós entendermos isso. Veja que aqui diz que estava no meio do povo de Deus, entre os israelitas no dia de Moisés, um povo chamado por Deus. No dia de Jesus também estava entre os escribas e fariseus, Lucas 15, 2, murmurava contra Jesus. Na igreja de Jerusalém, em Atos 6 também houve murmuração dos gregos contra os judeus. E veja que a igreja depois começou a crescer mais ainda. Já estava crescendo e estava crescendo das viúvas dos gregos ali, né, daqueles povos que surgiu ali após aquele período ali do silêncio ali, surgiu os gregos ali, houve aquela mistura, e eles começaram o quê? Questionar as viúvas, porque as viúvas estavam sendo esquecidas, desprezadas, só estavam entre a elite dos judeus. E aí então reuniram homens de Deus ali para servir as mesas, e os apóstolos ficou com a oração e a palavra. Então houve um questionamento que interferindo até praticamente na unidade da igreja, porque a murmuração, a queixa, ela interfere diretamente na unidade da igreja. Então nós vemos, queridos,
Esse mal revela um comportamento irreverente e um comportamento inquieto, indireta, sarcástica. E nós vamos entender aqui que isso traz um prejuízo físico e emocional. Fora, além de ser um pecado, traz consequências para a sua saúde mental e espiritual. Então não podemos murmurar, que temos que confiar no Senhor. Porque, aliás, quem murmura já não está confiando em Deus. Quem murmura já não está confiando em Deus. Então, o crente murmurador, ponto 3, quem é salvo em Cristo tem o Espírito Santo, a sua vida, em sua vida não pode neutralizar a prática da murmuração. Então, aliás, neutralizar não, naturalizar a prática da murmuração. Eu não posso pegar isso como natural. Porque, às vezes, de forma corriqueira, nós falamos algumas coisas, talvez eu fique comigo mesmo, talvez em pensamento, mas fica aqui. Mas se você alimentar aquilo ali, isso vai longe. Então não pode alimentar, fala para um, fala para outro, e aí vira uma rebelião também no meio desse bolo aí. Então a pessoa que murmura, o que ele faz? Ele questiona o que Deus está fazendo. Questiona o que Deus está fazendo. Ele está querendo dizer o quê? Que o que Deus está fazendo está errado e que ele está certo. Ou seja, ele não aceita o que Deus faz e se coloca como no lugar de Deus. E isso é um perigo que o próprio Satanás também quis fazer isso. Uma pessoa que murmura do que Deus está fazendo, ele está dizendo assim, Deus, o Senhor está errado e eu estou certo, você tem que fazer do meu jeito, da minha maneira. E nós sabemos, queridos, que não é assim. Né? Que não é assim e não podemos ser assim. Tem pessoas que murmuram de tudo. Se está frio, murmura que está frio. Se está calor, murmura que está calor. Se está seco, murmura que está seco. Se está chovendo, murmura. Ah, está chovendo demais. Até esses tempos eu vi uma pessoa dizer, choveu demais na minha chácara. Ué, quando estava seco, você falava que estava seco. Então, murmura do salário, murmura do patrão, murmura do pastor, murmura da igreja, murmura. Só não murmura dele mesmo, né? Só não reclama dele mesmo. Temos que olhar no espelho e o errado é eu. Aponta para você e fala, o errado sou eu. Então, precisamos entender isso, queridos. Uma pessoa que murmura, ele perde a alegria da salvação. Você fica perto de uma pessoa que murmura. Eu corro longe. Ele perde a alegria da salvação. Porque a alegria do mundo é momentânea, depende da circunstância. A alegria da salvação independe da circunstância. Ele perde essa alegria. Então, isso que uma pessoa faz quando ele murmura, ele está reclamando. E a ré é o que? Reclamar. Dar ré no carro, voltar para trás e tem que clamar de novo. A pessoa que murmura, ele atrasa as bênçãos de Deus. Lembra lá do caso de Miriam, que murmurou, ficou 7 dias ali, isolado, parado, a caminhada. Por que o quê? Porque ela murmurou. Atrasou a caminhada, às vezes, do Senhor atrasa sobre aquele que murmura. E o tópico 2, né, fala da murmuração, o impedimento da primeira geração à terra prometida, isso é de Josué e Caleb, que foram salvos. Uma geração inteira foi morta. Percebemos que a murmuração sucede à incredulidade, há uma ausência de fé e se passa a escolher o que é mal, a prática da murmuração. Logo, não se pode esperar mais atitudes de bondade, sinceridade e verdade de quem submete na murmuração, mas sim de impaciência, ingratidão, desrespeito à liderança bíblica. Então, a pessoa que murmura, queridos, ele não se espera coisa boa dele, não se espera coisa boa de uma pessoa que murmura. E aí o ponto 2 vai dizer assim, a murmuração contra Deus. Vemos aqui a murmuração contra os líderes que foram escolhidos por Deus. Quantas pessoas murmuram do seu pastor, do seu líder? Não murmura, queridos. Deus sabe o que faz. Deixa Deus trabalhar. Ele está errado, ele está pior que eu. Deixa Deus trabalhar, Deus vai tratar com ele. Fica tranquilo e descansado. E a murmuração contra Deus está no mesmo bolo. Há lá em Êxodo 16:4, dizendo, eis que farei chover, cair pão dos céus, 16:4. Olha só, queridos. Veja que o povo murmurou e Deus contemplou a murmuração do povo. E Deus fez o quê? Deus enviou pão, né? E carne. É o que diz lá em Êxodo, capítulo 16. O Êxodo 16,
né, vai dizer assim, Deus enviou o Êxodo capítulo 16, versículo 4. Então disse a Moisés que farei chover pão dos céus e o povo sairá cada dia a porção, para cada dia, para que veja se anda na minha lei ou não. Então veja, Deus aqui ia mandar pão para o povo, mandar alimento para o povo. Deus ainda enviou a bênção para eles. Deus ainda foi o quê? Deus ainda foi compassivo. Deus ainda foi misericordioso para com eles, que é o que nós vamos ver aqui. Deus foi compassivo com o povo, né? Olha o Êxodo 16, 12. E tem ouvido as murmurações dos filhos de Israel, fala dizendo, entre as 2 tardes comereis carne e pela manhã pão, ou seja, pão de manhã e carne à tarde. Gente do céu! Então quer dizer que eu tenho que murmurar para Deus me abençoar, para Deus ter dó de mim e dar minha bênção? Opa, calma aí. Porque eles murmurou e Deus falou, vou dar pão para eles. Toma aqui, meu filhinho. Deus estava testando a fé deles, mas eles não suportou. Eles não estavam suportando. Se usasse a fé, Deus ia prover para eles. Deus teve piedade e compaixão, mas é pelo seu ato de bondade e misericórdia, mas teria as consequências pelas suas murmurações. Então, por isso que é um perigo a murmuração contra Deus também, queridos. Temos que ser humildes diante do Senhor. Temos que reconhecer que Deus tem poder. A pessoa que murmura, ele é ingrato, ele não tem gratidão nenhuma. Então, é importante entendermos isso. Temos que chegar a ele com confiança. Por que é perigoso murmurar? Porque nós vemos à luz desse texto que a pessoa revela o que é a ausência de fé. Revela que não tem confiança plena em Deus. Não tem outra coisa, queridos. Quem murmura não tem confiança em Deus, ausência de fé. E aí o tópico 3, fala murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Porque eles foram impedidos de entrar na Canaã terrena e nós na Canaã celestial, no céu de glória. Então é um pecado, como eu disse no começo, um pecado muito grave. Veja que qual foi o fim dos israelitas murmuradores. Foram mortos, sepultados no deserto, perderam de vista os propósitos divinos e não alcançaram o cumprimento da promessa. Então é muito grave. É muito grave. O destino dos murmuradores. Foram mortos, perderam a comunhão, perderam o prazer pelas coisas espirituais, perderam o prazer. Além disso, interferiu no caráter dele, no caráter físico e espiritual. Então, a murmuração é um perigo ao longo da nossa trajetória. Então, a murmuração resultou em morte física, mas também em morte espiritual. Primeiro, morte espiritual, porque você está murmurando contra Deus. E depois eles morreram fisicamente. Então, a murmuração, ela interfere, além de afetar a nossa saúde, fisicamente, afeta a nossa saúde espiritual. E o ponto 3 fala dos perigos, os males da murmuração. Traz o quê? Desânimo. Na vida da igreja local, né? Traz o quê? Desânimo, a murmuração, trazer desânimo espiritual, contendas comunitárias, rebeldias, espírito de divisões ministeriais. Eu não estou bem aqui, eu vou para outro lugar. E aí começa aquela rebeldia, começa a levar outras pessoas. Essa igreja não presta, esse grupo não presta, essas irmãs não prestam, ninguém me ajuda, ninguém me socorre, ninguém faz nada por mim. É a síndrome do ecumenismo. A pessoa começa a murmurar e além de ter, a pessoa tem um mau caráter espiritual. A murmuração resulta também em mentira. Eu vou provar na Bíblia que a murmuração também tem aspecto de mentira. O Êxodo 16, 3. E os filhos de Israel disseram-lhe, quem dera que nos morresse por mão do Senhor na terra do Egito, quando estavam sentados junto às panelas de carne
Mentira, quando comias o pão até a fartar, porque nos tende tirado para esse deserto para matar de fome a toda esta multidão? Mentira! Lê o Êxodo 5, você vai ver, era escravidão, aumentou a atividade de trabalho, carregando tijolo para as construções dos monumentos de Faraó. Mentira, não comia nada à vontade, tinha que trabalhar, tinha que ralar, não comia nada de graça. Eles tinham que sofrer, pagar com o seu próprio corpo para poder comer. Então, resulta nisso, queridos. Precisamos o quê? Acabar com isso, né? Por isso, afirmamos que quem se entrega a tal prática acaba atraindo outros pecados para a sua vida, como idolatria, rebelião, adultério, blasfêmias contra Deus e outras coisas. Como consequência, acaba prestando serviço ao inimigo, estacionando no meio do trajeto celestial. Então, a murmuração faz você parar, faz você desanimar, atrasar a sua vida espiritual. E toda murmuração tem no bolo também uma mentira. Amém? Que o eterno Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós vemos aqui nessa lição o perigo das murmurações. Temos 370 inscritos. Vamos chegar a 1000. Se inscreva aí em nome do Senhor Jesus. Amém.